pouquinho aqui de como o lixo pode afetar o meio ambiente, né? Muitas vezes não nos damos conta de que estamos poluindo os rios com algumas ações que parecem inofensivas. Sabe aquela garrafa plástica ou latinha de refrigerante jogada na rua? Ela pode chegar em um rio da sua cidade. Quando chove, esses resíduos são transportados até as galerias pluviais, responsáveis por levar a água da chuva até os rios, córregos e demais cursos de água. É assim que ocorre a poluição deles. Além disso, o lixo pode entupir as galerias pluviais, acarretando grandes problemas de saneamento, infraestrutura, enchentes e saúde pública. Mas se a população não efetuar o descartamento de lixo de forma correta, isso pode causar deslizamentos de encosta, enchentes, estrago na paisagem, mau cheiro do lixo em decomposição e contaminação do solo e de água pelo chorume. Muitas pessoas também recorrem à catação e venda do que encontram no lixo para sobreviverem, e essas pessoas ficam expostas a acidentes e à contaminação, e também tornam-se sujeitas a intoxicação alimentar e também podem sofrer psicologicamente por causa da situação em que se encontram. A poluição da água e dos mares. A poluição da água é resultado das alterações de sua qualidade, o que a torna imprópria para o consumo e prejudicial aos organismos vivos que nela habitam. Como as suas propriedades são alteradas, a água poluída traz prejuízo ao ambiente natural e ao homem. A ação humana é a principal responsável pela poluição da água e dos mares. A poluição marinha é caracterizada pela introdução de matéria ou energia responsável pela alteração das propriedades físico-químicas da água. Esse processo é promovido principalmente por fontes poluidoras, localizadas nos continentes. A emissão de efluentes industriais e domésticos são os principais causadores desse tipo de poluição diariamente. Em diversas partes do planeta, grandes quantidades de esgoto doméstico, industrial, agrotóxico das atividades agrícolas, substâncias tóxicas das atividades mineradoras, resíduos sólidos, entre outros poluentes, são lançados nos oceanos. Como podemos evitar a poluição das águas? Jogue o lixo sempre em um local adequado e amarre bem os sacos antes de pôr na lixeira. Não jogue nenhum tipo de material, como sacolas plásticas e embalagens, em rios, lagos ou mares. Não descarte medicamentos ou outros materiais no vaso sanitário. Reduza o desperdício de água, fechando as torneiras ao escovar os dentes. Use menos produtos químicos para limpar a casa, com o propósito de ser o único do lar a causar menos impacto ao meio ambiente. Como a poluição afeta a vida dos animais. Cães, gatos, coelhos, dentre outros mamíferos que, como os humanos, sofrem com os efeitos das partículas finas e óxido de azoto. A longo prazo podem sofrer ou terem agravadas doenças respiratórias. A poluição do ar também favorece a aparição de cânceres e tumores, além de causar a morte precoce desses animais. 2.000 animais marinhos, muitos deles ameaçados de extinção, foram achados mortos no litoral de Alagoas no ano passado. Os biólogos afirmaram que a poluição e a interferência humana, como pesca, foram os principais motivos disso acontecer. A poluição atmosférica é o resultado da grande quantidade de gases lançados na atmosfera. A chuva ácida é uma das consequências da poluição atmosférica. Os óxidos de enxofre e de nitrogênio são os principais componentes da chuva ácida. Esses compostos são liberados na atmosfera através da queima de combustíveis fósseis. Ao reagirem com as gotas de água da atmosfera, formam o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Algumas consequências da chuva ácida é a destruição da cobertura vegetal e a acidificação dos solos, das águas de rios e lagos. A água e o solo se tornam impróprios para abrigar alguns organismos, levando eles à morte. Pode causar também a corrosão de mármore calcários e a oxidação de metais em monumentos históricos, como os prédios e estátuas. Preservação ambiental refere-se a um conjunto de práticas que visam proteger a natureza de ações que provocam danos ao meio ambiente, como a extinção de animais, a degradação das florestas, a poluição, o aquecimento global e o descarte de lixo incorreto.
Devido ao modelo econômico atual baseado em elevados níveis de consumo, o ser humano tem causado inúmeros prejuízos para a flora e fauna no planeta, ocasionando desequilíbrios ambientais irreversíveis. Alguns exemplos dos problemas ocasionados com a degradação ambiental são a contaminação das águas, rios e oceanos, poluição do ar, efeito estufa e mudanças climáticas, assim como o excesso de produção de lixo. Em decorrência desses desequilíbrios, diversas espécies de animais estão em extinção ou correm o risco de serem extintas. Desta forma, a biodiversidade do planeta é alterada, colocando em risco o futuro das próximas gerações. Diante desse cenário, ações de preservação da natureza tornam-se indispensáveis, tanto por parte dos governantes, que devem estabelecer regras e limites para a utilização dos recursos naturais, como de cada um dos indivíduos no seu dia a dia. O efeito estufa é um fenômeno natural de extrema importância para a existência de vida na Terra. É responsável por manter as temperaturas médias globais, evitando que haja grande amplitude térmica e possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos. Esse fenômeno, no entanto, tem sido agravado pela ação antrópica, que tem elevado as emissões de gases de efeito estufa à atmosfera, provocando alterações climáticas em todo o planeta. Essa grande concentração de gases dificulta que o calor seja devolvido ao espaço, aumentando consequentemente as temperaturas do planeta. Como funciona o efeito estufa? O Sol emite calor à Terra. Parte desse calor é absorvida pela superfície terrestre e pelos oceanos. Outra parte é devolvida ao espaço. Contudo, uma parcela da radiação solar irradiada pela superfície fica retida na atmosfera em decorrência da presença de gases de efeito estufa, que impedem que esse calor seja devolvido totalmente ao espaço. Dessa forma, mantém-se o equilíbrio energético e evitam-se grandes amplitudes térmicas. Para exemplificar melhor, imagine um carro estacionado em um dia bem ensolarado. Os raios solares atravessam os vidros e aquecem o interior do carro. O calor tende a ser devolvido para fora do carro, saindo pelo vidro. Contudo, encontra dificuldades. Assim, parte do calor fica retido no interior do carro, mantendo-o aquecido. Fazendo uma analogia, os gases de efeito estufa presentes na atmosfera funcionam como o vidro do carro, permitindo a entrada da radiação solar e dificultando que toda ela seja devolvida ao espaço. Desmatamento no Brasil. No Brasil, o desmatamento é um problema histórico, tendo-se iniciado desde a colonização com a exploração do pau-brasil. Esse processo estendeu-se em seguida por diversas partes do país, com as atividades cafeeiras, açucareiras e de mineração. Desde 1970, tem-se observado um aumento no desmatamento da Amazônia. No ano de 1995, ela havia apresentado a sua maior taxa de desmatamento, passando a oscilar nos anos posteriores, em abril de 2020. Um novo recorde, a maior taxa nos últimos 10 anos. A Amazônia gera grande preocupação por todo o seu valor ecológico, bem como econômico, sendo essencial que ocorra a sua preservação. No Brasil, o desmatamento desse ambiente ocorre para dar lugar à expansão urbana e agropecuária, além de ocorrerem nele a mineração e a extração de madeira. A extração de madeira, segundo alguns autores, é responsável pelo desaparecimento de algumas árvores da região, como o mogno e virola. Estima-se que 18% da Amazônia brasileira já tenha sido desmatadas. As principais causas de desmatamento estão relacionadas às atividades humanas, a retirada da vegetação de um local para dar lugar a moradias, plantações ou para a utilização da madeira retirada, por exemplo, para a produção de energia. Não é um processo recente, ocorrendo em todo o mundo há séculos. No entanto, com o aumento das atividades econômicas devido ao processo de globalização e o desenvolvimento de novas tecnologias, a cada dia esse processo tem aumentado de forma descontrolada. Em algumas regiões, e as áreas antes ocupadas por regiões de florestas vão dando lugar a áreas ocupadas pela agropecuária,
pela mineração, pela exploração dos mais diversos recursos, além da urbanização. Ainda é importante destacar que a falta de políticas públicas que garantam a preservação pode influenciar fortemente no processo de desmatamento.